Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13/6/2022, e o mundo cristão comemora o dia de Santo Antônio, né? É Santo verdade. Antônio. Então, nós vamos realizar mais uma palestra pública e hoje recebemos com muito carinho a nossa querida irmã Lourdes Dias, vice-presidente do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que é o CEOI, casa que trabalhamos com muito amor durante uns 20 e poucos anos, né? Onde aprendemos muito, porque Jesus, nosso professor. Então, temos muito prazer em receber a nossa amiga Lourdes. E a Lourdes vai conversar conosco hoje sobre esse tema maravilhoso, a luta pelo espírito de pobreza, relacionado ao nosso irmão Francisco de Assis. Mas antes de nós começarmos a nossa palestra, eu vou trazer para vocês um texto desse livro, olha. Não sei se está dando para vocês verem por causa da luz. Francisco de Assis. Deixa eu tirar a luz para ver se melhora. Francisco de Assis, Espíritos, Irmão Daniel e Frei Chico, psicografia de Sandra Coronato Nunes. É um grupo de estudiosos que fizeram esse trabalho sobre a vida de Francisco de Assis, tá? E o texto é Aprendendo com o Pai Francisco. O texto inicia assim: numa reunião, debaixo do mais esplêndido céu estrelado, acomodados na relva macia generosamente ofertada pela Mãe Natureza, estava Francisco rodeado pelos companheiros de caminhada. Rufino, o primo de Clara e Inês, pergunta a Francisco: Pai, pode nos falar sobre o desprendimento? Frei Rufino, meu irmão querido, desprender-se é saber usar o que o Pai lhe concedeu, no entanto, sem apego ou posse alguma. É saber usufruir do seu corpo para o bem, usá-lo para as lutas da vida, sabendo que, ao final de um período, ele será devolvido à terra e ao pó voltará. Desprender-se das palavras que você doa pelo caminho, não se deixando tocar pelo orgulho do que disse ou da caridade que praticou. É fazer como o mestre exemplificou. Ele fazia o bem de todas as formas e seguia em frente. Toda a glória somente a Deus pertence. E se você foi agraciado com a riqueza, que a use de modo a beneficiar muitos que o rodeiam, que ela gere emprego e alimente muitas almas, que ela seja alavanca para o progresso, só gerando bem à humanidade. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, aos nossos amigos da espiritualidade, que tanto têm trabalhado para nos auxiliar na nossa caminhada, para que possamos aprender, como nos ensinou o irmão Francisco, a nos desprendermos de tudo aquilo que ainda nos retém em situações de dificuldade, em dores, em lamentações. Que a tua paz, Senhor, envolva todos nós. Que possamos aprender com esses grandes trabalhadores teus, como o Mestre Jesus, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, esses irmãos que trabalham incessantemente pela causa do bem. Lembrando também do nosso irmão Jesus, que nos deixou uma história de vida, um exemplo a ser seguido. E assim, esclarecidos, amparados por essa espiritualidade que se encontra aqui como um presente para todos nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que abençoe a nossa irmã Lourdes Dias, para que ela traga a palavra inspirada para nos auxiliar a crescer espiritualmente, para nos ajudar a caminhar
seguindo as pegadas do Mestre Jesus. E assim, envolvidos por todas essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, nos permita, Pai, darmos por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje, na graça de Deus. Bem, você tem até 20h30, 8h30, se precisar de mais 5 minutinhos, até 8h30, para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, Rose. Que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, que as equipes de Jesus Gonçalves e de Francisco de Assis possamos estar aqui todos reunidos em nome desse Pai maravilhoso, de amor, de bondade, sabedoria, fazermos essa noite uma noite especial, e eu tenho que agradecer muito o convite da Rose, porque esse texto mexeu muito comigo, mas mexeu mesmo, Rose. Foi algo assim que já tinha passado assim, alguns pensamentos, mas bem en passant. E quando eu li esse texto, eu acho que algumas fichas caíram. Eu não sei se Rose conseguiu a música que eu pedi. Conseguiu? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um preâmbulo para as coisas que eu vou falar hoje, né, desse livro, mas nós vamos entrar num clima de Francisco. E nesse clima de Francisco, eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música e que eu vou pensar uma frase dela que vai ser o norte desse nosso estudo de hoje, tá? É para colocar agora a música? Pode sim, por favor. Ele é o preâmbulo. Vamos começar a partilhar. Nos peixes, os bichos d'água, nas aves, os bichos do céu, nas flores, os seres da terra, tudo que vive e se move nela. Assim, andorinhas, onde eu vou, vento, as flores do amor, em toda extensão, como São Francisco em meu coração.
pessoas, plantas e os animais são canteiros alegria, o amor e a paz. Ao beijo da vida, todos dizem sim. Asas do amor em toda extensão. Ai, é lindo, né, gente? Pode falar. Então, aí eu queria tirar para a gente pensar o seguinte: amo a vida em toda a extensão. Há um São Francisco em meu coração. Aí pergunto a vocês, cada um respondendo com a sua consciência. Será que eu sinto esse Francisco no coração? E o que significa sentir um Francisco no coração? Isso tudo a gente tem que ter essas respostas, e as respostas serão dadas enquanto eu estou falando sobre o Francisquinho. Esse livro, eu não sei quantos capítulos tem, mas o capítulo que me foi dado são 10. É o capítulo 10º. E ele tem como título A Luta pelo Espírito de Pobreza. Muito bem. A primeira coisa que me desafia é eu perceber os títulos e as palavras, porque elas precisam dançar no meu imaginário. Eu preciso, antes de ler qualquer coisa, eu perceber, primeiro, eu sei o que significa isso etimologicamente, e eu sei o que significa isso metaforicamente. Nós vamos adentrar um texto, mas precisamos adentrar com método. Então, o primeiro método, eu sei o que é luta? Sei. Sei o que é lutar. Eu sei o que é espírito? Sei. Eu sei o que é o espírito. Eu sei o que é pobreza? Eu sei. Agora vamos juntar isso tudo. Que metáfora é essa da luta pelo espírito de pobreza? Vejam que a palavra espírito, ela está sendo classificada aí. Não é espírito inteligente, não é espírito de pobreza. Aí a gente pensa assim, mas espera aí, espírito pobre deve ser uma coisa assim, né?
baldo de inteligência, deve ter pouca inteligência, deve ser isso. Aí a gente começa a ler o capítulo. E a gente começa a lembrar de Francisco. Mas quando a gente começa a lembrar desse Francisco, não tem como você não ir a uma viagem em João. Não tem como. Como é que era esse João? A gente não nota, quando fala de Francisco, que o João ele faz parte dessa trajetória? Que esse Francisco de Assis não foi uma tábula rasa que nasceu no século XII? E ele veio aí do nada, com toda essa experiência que a gente já conhece? Não é, Denise? O João tem que entrar nessa história. Aí o que eu lembro de João? Eu lembro assim. João, ele estava o tempo todo com Jesus, né? Aí depois, quando Jesus se foi, ele ficou perto de Maria. Mas aí João começou a fazer suas andanças. Chegou um tempo que João foi preso. É verdade. João, ele não foi sacrificado, né? Prenderam ele lá na ilha de Patmos. Tá. Mas o que João ficava fazendo? Ele ficou o tempo todo, e atenção que isso é muito importante. João ficou o tempo todo rememorando o conteúdo moral, o conteúdo de estar junto de Jesus através da sua obra. Então, o que a gente via João fazer lá na ilha de Patmos? Ele ficava fazendo altos discursos para quem? Para os peixes. Ele ficava lá perto dos peixes, os peixinhos vinham tudo para perto dele. E quem que lucrava com isso? Quem é que lucrava com isso lá na ilha de Patmos? Os soldados. Aí vem na nossa cabeça luta, que pode a gente pensar em luta, a gente pode pensar em violência. Não. Vamos acoplar a palavra luta à autoridade e não ao autoritarismo. Esse já é um viés. Opa! Então, peraí. Está delineando aqui o que significa essa luta pelo espírito de pobreza. Entendi. Como a Lourdes juntou que há um São Francisco em meu coração, e esse meu coração significa essência divina, então eu posso fazer dessas premissas, eu posso fazer um teorema. Então eu posso dizer o seguinte: esse espírito de pobreza é exclusão de orgulho, de egoísmo e de prepotência. Se eu não estiver certa, peguem lá naquela carinha de reação e bota que eu estou errada. Eu fico esperando aqui. Né? Então, nós já fizemos uma performance sem ler o texto, só com as palavras Francisco de Assis, que a gente conhece a história. É difícil alguém não conhecer pelo menos a base de Francisco. Todo mundo vai unir Francisco à questão da pobreza, da simplicidade, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra pobreza, gente. Por quê? A gente une Francisco apenas aquele coisa que ele se
tirou as vestes, deu tudo para o pai e foi viajar aí pelo mundo com aquelas vestes rotas. E a gente fica só nisso? Será que essa é a pobreza dele? Ou ele excluiu, foi uma grande metáfora que ele fez ali, em frente ao poder, né, da igreja. Era o poder da igreja com o poder da economia, eram os dois. Era lá o padre e era o pai dele, o rico comerciante. E ele se desnudou ali. Então, isso tem que calar para nós mais fundo. Precisa calar mais fundo para a gente. Então, foi isso que sempre me calou com Francisco. E quando eu li esse capítulo, mais ainda. Parece que algumas coisas que estavam soltas da minha cabeça, o capítulo veio colar. Fazer o retalho, virar uma grande colcha bonita para colocar no meu acervo. E eu gostaria muito que hoje eu trouxesse isso para vocês, essa beleza. Então, aqui, o nosso amigo Francisco, ele tinha luta, sim, mas uma luta sem violência. Era uma luta sem violência. Então, quando ele pregava como João ao povo, tudo aquilo, isso também é importante, tudo aquilo que ele falava ao povo, e ele falava na ilha de Patmos para os peixinhos, ele conviveu com o mestre, mas não era um mestre de teoria, era um mestre do fazer. Então, veja, João absorveu isso na íntegra. E ele colocou isso, ele trouxe esse viés para Francisco de Assis. Então, o conhecimento para Francisco tem que ser um conhecimento prático. Nós vamos ver mais um pouquinho lá na frente, tá? Esse capítulo, ele fala das regras de Francisco de Assis, né? Então, é outra coisa que a gente vai dar uma parada aqui. Se a gente pudesse fazer esse um curso, hein, Rose? Pessoal falando, hein? Ai, que bom seria. Nossa, íamos trocar muita coisa. Gente, vamos ser honestos. Vamos colocar nossa honestidade em cima da mesa. A gente gosta de obedecer regra? Imagina na Idade Média. A gente gosta de obedecer a regra que a gente faz. Porque a gente pode, na hora que quiser, mudar. Né? Agora, a regra, ela é sempre desobedecida. E com Francisco não foi diferente, que ele fez a regra. Vamos lá ver um breve histórico dessas regras. A primeira regra que ele fez foi em 1209, para os 12. Era breve e singular. Tinham as diretrizes principais, que era pobreza e humildade. Tranquilo, né, gente? Voto de pobreza e simplicidade, humildade. Tudo que a gente tem. Eram 12. Isso em 1909. Bom, então ele funda essa fraternidade dos irmãos menores. Muito bem. E ela foi aprovada, essa regra, oralmente por Inocêncio III. Veja bem, oralmente. Então, aí foi de boca. Coisa de boca é meio complicado, né? Aí a ordem começou a crescer
e ela necessitava de um texto mais elaborado. Aí, em 1221, foi feita a nova regra, porém ela é chamada de não bulada, ou seja, não foi bula. Por quê? Tinha algumas coisinhas ali que não era de interesse, entendeu? Então tinha que ter uma modificação. Em 1223, ela sofreu algumas modificações, aí ela é chamada de bulada, ou seja, virou uma bula pelo Papa Honório. Isso é histórico, gente, é bom a gente saber, mas o principal dessa pequena historieta que eu falei para vocês aqui é a palavra regra. Então, é para a gente perceber que as regras, a gente gosta muito das exceções, né? E dentro das regras, por exemplo, da nossa Constituição, alguns advogados são expert em ver as brechas. Então, nós temos as regras e nós temos as brechas. E a gente gosta muito mais de sentir que conhece as brechas e não as regras. Então, isso tem que trazer para nós. Esses estudos que a gente faz não tem valia da gente trazer algo histórico e ficar apenas no histórico. A gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano. Nós temos as nossas regras em casa, nós temos no nosso centro espírita, nós temos a regra do nosso trabalho, nós temos as regras de trânsito, nós somos movidos a regras. Com uma coisa interessante, regra é para ser cumprida. Se ela começa a várias pessoas perceberem que tem alguma coisa que não está legal para aquela época, você faz o quê? Você senta e muda a regra. Mas nós estamos acostumados ao quê? Tem a regra, mas eu faço o que eu quero. E não foi diferente com Francisco, não. Não foi diferente. Aí agora, nós vamos fazer assim, uma lembrança das ordens, né? Então, tinha a ordem dos franciscos, dos irmãos menores. Quando a Clara veio procurar o Francisquinho, ela veio junto com a sua irmã, a Inês. Então, algumas mulheres quiseram fazer parte dessa ordem, então ele colocou lá a ordem da Fraternidade das Pobres Damas. E alguns que não queriam muito participar desse trabalho, mas eles não queriam largar a sua condição de serem casados, de terem a sua vida de trabalho. Então foi dado a terceira ordem, que era o de homens e mulheres casados ou não, que continuavam em suas atividades da sociedade, vivendo o evangelho. Então, veja bem, eles tinham o seu cotidiano, porém, eles tinham que viver esse evangelho. Então, nós temos aí essa ordem pela Alemanha, Hungria, Espanha, Marrocos, França, Oriente Médio. E o Francisco viajou. Gente, vamos lá. A regra está pronta, mas aí o chefe não está. Adivinha o que aconteceu? Eu duvido que vocês saibam o que aconteceu. Começou o quê? Durante a sua ausência, eles começaram a modificar as regras. Gente, fiquei pasma. Isso no século XII. Nós estamos no século XXI, é igualzinho. Será que é o contrário? 12, 21, deve ser isso, né?
Deve ser uma questão de número, de numerologia. Não, mas é porque a gente ainda é complicadinho assim, né? Então, Francisco, ele se demite lá da coordenação dessa ordem. E onde tudo isso aconteceu? Onde teve todo esse... Foi em Bolonha. A parte histórica eu vou passar bem a passando, tá, gente? Porque tem muito detalhe, muito nome, e eu não vou me ater a isso. Então, lá em Bolonha, que era o centro de oposição de Francisco, toda essa oposição, muito engraçado, né? Adivinha, eram os donos do poder. E esses donos do poder, eles faziam parte da ordem. Então, dentro da ordem, veja bem, dentro da ordem é que começou a vir toda essa coisa de temos que mudar as regras. A coisa ficou um pouco complicada. Aí nós temos a questão da autoridade e do autoritarismo. Veja bem, eu achei muito interessante essa colocação de quem estava escrevendo o livro. Ele cita um Giordano, que eu, como não li o livro, eu não sei quem é esse Giordano, mas isso não vai importar para a gente aqui. Ele coloca o seguinte, o que Francisco falou. Ele dizia o seguinte, que Francisco preferia sempre atingir o escopo pelas boas maneiras, antes que pelas más. Então, quando tudo isso aconteceu, bom, Francisco vai dar uma carteirada. Ele é que fez as regras, então tem que ser obedecida. E eu não quero mais saber disso. Mas Francisco não fez isso. A autoridade do Francisco era exatamente não fazer lutas estéreis. Então, ele coloca aqui, se, pois, assim, não conseguia impor a sua vontade, renunciava à força e o mandar com os poderes desse mundo. O que eu destaquei aqui? Ele renunciava à força, porque ele podia dar, sabe aquele tapa na mesa que a gente dá? Aquele soco na mesa? Quem manda aqui sou eu. Mas ele não fez isso. Ele percebeu que isso ficaria da conduta dele, da simplicidade, da pobreza, para um soco na mesa. Então, ele colocava assim, olha, a força e a condição de mando fazia parte dos poderes desse mundo. E ele estava trazendo as condições celestiais para esse mundo. O Francisco, ele não aceitou o convite de Jesus para reformar a igreja dele pela força. É interessante que ele começou com cimento, tijolo e tinta, porque ele pensou que era por aí. Depois que a luz veio, né? Ah, entendi. Para que eu vim aqui? Mas para ele, o primeiro era mão à obra. Vamos lá, cimento, tijolo, tinta, trocar fiação. E é isso aí. Aí ele coloca o seguinte, se ele não podia fazer os frades cumprirem o seu dever, ele consolava-se redobrando o favor de cumprir o seu. A isso, a Lourdes parou de estudar, viu, Rose? Eu parei de estudar aqui e fui para a cadeira de pensamento. Porque a Lourdinha, que vocês conhecem,
É daquela de reclamar, de falar, de criticar, de nhenhenhé, né? De mimimi. Ele não. Ele sabia que não ia mudar ninguém. Ele tinha essa consciência. Então era o seguinte: vocês não querem cumprir? Mas eu vou cumprir a minha parte. Porque a responsabilidade do espírito é consigo, não é com o outro. Aliás, a parte que ele tinha que fazer já tinha sido feita. Estava lá, direitinho. Aí teve um tal de Pedro de Estátia, não sei se é assim que fala, tá, gente? Me perdoe se não for. Ele resolveu ter uma casa de estudos para os franciscanos, igualzinho como os dominicanos tinham. Aí, de novo, Francisco colocou a mão na cabeça. Aí eu fiquei assim, antes de continuar, né? Eu parei e comecei a criticar Francisco. Mas, meu Deus, eu nunca pensei de Francisco ser contra estudo, ser contra livro. Que absurdo isso! Sinceramente, Francisco, não estou entendendo. Até porque eu dei uma olhada aqui na minha vitrine de livros. Eu falei, Francisco, eu sempre gostei tanto de você. Justo tu não vai querer que eu estude? Aí uma voz interior falou, acaba de ler o capítulo. Tá. Aí eu coloquei para mim aqui. Seria Francisco contra os estudos e a ciência? Como assim, né? Vamos lá. O que acontecia? Francisco tinha na sua cabeça, não é que ele fosse contra o estudo, não fosse contra livro, não fosse contra nada, não. Tanto é que na sua ordem, ele tinha 3 classes. Ele tinha as classes dos predicatores, que eram os pregadores. Ele tinha a classe dos oratores, que eram os que oravam. E tinha a classe dos laboratórios, que eram os que trabalhavam. E onde ele dava mais peso, que ele colocava na primeira classe, era os predicatores. Aí a gente pensa assim, mas peraí, o Francisco, que incoerência é essa? Você fica chateado que o tal do Pedro queria dar uma casa cheia de livro para os franciscanos ficarem lá dentro estudando, e você coloca como primeira classe os pregadores, não está entendendo. Aí depois a coisa começa a tomar a sua performance. Ele ficava contra aqueles para quem as palavras são tudo e as obras nada. Era contra aqueles que só aparentavam. Então, vamos pensar sobre isso. Foi aqui que me deu aquele nó consciencial. Gente, o que a gente faz o tempo todo? A gente lê 500 livros. Às vezes, nós não nos aprofundamos nos conceitos básicos. Nós compramos, temos uma biblioteca maravilhosa. Nós falamos bem por determinados assuntos. Há um aplauso no púlpito e aquela lição que nós estudamos não entram nas nossas obras, só entram nas nossas palavras. Lembra do Mahatma Gandhi falando
Se o Sermão da Montanha só ele tivesse, estaria todo o evangelho ali. Então era isso que o Francisco não queria que acontecesse. Porque o que o Francisco estudou tanto? Ele não estudou tanto. Ele tinha a mensagem do mestre à sua cabeça. Tanto é que quando ele abria a boca, gente, era uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque os fluidos dele, eles contaminavam porque eles tinham a potência da obra. Eles não tinham a potência só da palavra. Então aquilo contaminava, era fluídico, gente, fluídico. Então foi esse pedaço que mais me marcou desse capítulo 10. Que a gente saiba, que a gente leia o pouco, mas a gente faça o máximo. Então, é essa parte que me fez pensar muito. Porque às vezes eu tenho essa compulsão. Tem um livro mais novo disso, mais novo daquilo, eu junto para fazer estudo. Lógico que isso é bom, mas não podemos perder de vista que aquilo que nós estamos estudando, precisamos transpirá-los através das obras. Precisamos suar as nossas mãos com aquilo que a gente está aprendendo. E o que fez o Francisco aceitar? Como é que foi esse convite? Por que ele era tão assim determinado, assertivo nessa questão? Porque o que motivou esse Francisco a fazer as suas regras? Há um chamado do Senhor que o chamou a caminhar pela estrada da humildade e da simplicidade. O chamado do Senhor foi para que ele caminhasse, isso daí tem uma grande metáfora, que ele caminhasse na estrada da humildade e da simplicidade. Meus amigos, conhecimento é uma estrada perigosa para o poder. Conhecimento é uma estrada perigosa para o proselitismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. É um alerta para nós, espírita, que gostamos muito de estudo, de livro, disso, daquilo, não sei o quê. E a bandeira que a gente precisa fazer é: fora da caridade não há salvação. E a grande caridade que a gente tem com conhecimento é a ação. Essa é a caridade. Esse é o tremular da nossa bandeira. Então, o Senhor queria que Francisco fosse como um novo louco neste mundo, na intenção de conduzir por outros caminhos diversos da ciência e dos grandes livros. Porque ele tinha, e eu gostei muito disso, né? Ele fosse um novo louco. O que será isso, esse novo louco? Gente, dentro de um contexto de violência, de poder, de mamon, ele veio falar de simplicidade e humildade? Ele foi um louco, não foi? Mas era esse louco que Jesus veio atiçar. Porque ele já tinha
um histórico aí, gente. Ele tinha um histórico de João. Então, para ele, no início, que ele ficou assim, né, com a parte de ir para a guerra, de ajudar o pai dele, isso foi diluindo, diluindo, porque a essência de João começou a brilhar. Começou a brilhar. Então, ele soube dizer não. E ele soube se inspirar naquilo que ele tinha se comprometido com Jesus na pátria espiritual. Ele foi inspirado a isso, a renovar, né, a relembrar o seu compromisso. Então, ele tinha aqui, nessa estrada da loucura, entre aspas, ele tinha que ter a santidade da verdade, a santidade da vontade, a verdade no pensamento e a verdade do bem. Esse era a loucura. Então, o que desagradava realmente Francisco era o orgulho da inteligência. Esse egoísmo que se serve da ciência como um meio para a mesquinha vaidade do eu. Era isso que ele combatia. Porque ele sabia que se fizesse uma escola para colocar os frades todos lá dentro, para ficar dentro daqueles livros todos, eles iam perder a essência da caminhada. Essa caminhada aqui, pela estrada da humildade e da simplicidade. Então, o que ele fez, o nosso amigo Francisco? Ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Os discursos de Francisco, eles não eram feitos com a boca, não. Os discursos de Francisco eram feitos com o coração, porque ele faz o que diz. Por isso que ele é chamado o arauto do grande rei. Então, hoje, nós vamos dormir pensando na grande colaboração desse espírito, para que a gente entenda o que é esse eu superior, para que a gente tenha mecanismos de instrumentação para trabalhar esse nosso lado egóico, prepotente, vaidoso. Por isso que falar de Francisco, e a gente precisa falar muito dele, volta e meia a gente tem que voltar a essas lições para que a gente se contamine com essa loucura desse grande amigo. Eu agradeço mais uma vez a vocês que me convidaram para fazer isso. Estou muito emocionada porque já tenho uma ligação com esse Francisco e esse capítulo foi ímpar na minha vida. Paz e bem, meus amigos. Paz e bem. Agradecemos a nossa irmã Lourdes por essas explanações, por esses alertas, que possamos todos nós refletir bastante, principalmente aqueles que têm mais de 5 livros na prateleira. Então, Deus te abençoe e que possamos Obrigada. seguir a nossa caminhada buscando cada vez mais essa iluminação, não só dos conhecimentos, que é importante, mas principalmente a iluminação do espírito. E Francisco é um grande professor que vai nos ajudar nessa caminhada. Então, nós vamos pedir à nossa companheira Denise para fazer a nossa prece de agradecimento. E, mais uma vez, Lourdes, obrigado, tá? Um beijo aí do teu coração. Obrigada a você também. Pela Obrigada. oportunidade.
de atender aqui a nosso convite e nos trazer as suas reflexões.